Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o cenário político, as denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro e a postura do governo frente à pandemia. Eu converso com a Carla Zambelli, que é deputada federal pelo PSL de São Paulo. Deputada, boa noite. Boa noite, Denise. É sempre um grande prazer estar aqui com você. Bem, deputada, a gente tem visto muita turbulência no cenário político. Tivemos uma trégua ontem, que foi a reunião do presidente Bolsonaro com os governadores. A receptividade e a reação do mercado foi muito favorável. Agora, a gente vem de todas as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, a própria saída dele, que causou uma turbulência também, e que teve desdobramentos, a história da reunião ministerial, de vídeo e tudo mais, e a senhora esteve envolvida. Qual a sua avaliação em relação a esse cenário todo, toda essa a confusão que houve, né, e a própria saída do ex-ministro? Denise, eu acho que a gente teve uma crise política, e isso é sempre ruim, né, a gente passar por crises, mas o positivo disso foi que eu mesma pensava, até quando escrevia para o ministro, eu pensava que se eventualmente ele saísse, o governo poderia passar por uma crise muito maior do que eventualmente ele passou, do que de fato ele passou, né? Então, eu acho que o que fica de positivo é que, mesmo com a saída do Mandetta, depois a saída do Moro, saída do Nelson, a recente, pelo menos, publicidade da saída da Regina, até por vontade dela, para poder se mudar para São Paulo, mas, enfim, é uma mudança também. Tudo isso mostra cada vez mais que o governo e o Brasil é maior do que isso. Então, eu vejo como positivo. Eu acho que o apoio ao presidente, pelo menos da base dele, tem se mantido, que era um receio meu quando eu conversava com o Moro e pedi para ele não sair. O meu receio é de que a gente perdesse alguma base dessa, mas acho até a forma como ele saiu, atirando e sem apresentar provas, etc., eu acho que acabou sendo positivo para o presidente e para o governo em si, e eu acho que as coisas se acalmaram até muito mais rápido do que eu imaginei que fosse acontecer. Agora, houve uma certa acomodação em termos de discussões, mas o inquérito prossegue, tem o vídeo da reunião ministerial, ficaram as suspeitas, até porque houve troca do comando da Polícia Federal, como o Sérgio Moro disse que poderia haver, dando aquela ideia de interferência mesmo, mudança do comando no Rio de Janeiro. Então, fica sempre aquela discussão que ainda pode ter desdobramentos em relação a essa situação. E chama atenção esse conflito político ter ocorrido em meio a uma pandemia global. É um problema global que o Brasil ainda não conseguiu driblar, o Brasil ainda está registrando números cada dia piores em termos de pandemia, e isso causa um desgaste na imagem do presidente. Você não concorda com isso? Olha, eu acho que sempre é possível causar desgastes, né? Mas desgastes eles podem ser revertidos. A gente viu, por exemplo, a saída do Moro como um possível desgaste, mas a entrada do André e a troca da Polícia Federal gerando diversas operações em todo o país. Apreensões de toneladas de drogas, operações Lava Jato acontecendo em todo o Brasil, assim, perspectivas de novas, estão querendo chamar até de coronão, né, de covidão. Então, novas operações, novos governadores aí sendo investigados por conta dos milhões, até bilhões que foram enviados para os estados. Eu acho que a Polícia Federal é uma instituição tão forte que, independente da sua direção, a população brasileira continua não só apoiando, como também acompanhando, e eu acho que a polícia, por si só, ela consegue proteger. Então, eu não acredito em interferência política na Polícia Federal. Ela continuou acontecendo durante todos esses últimos anos que eu participo da política, independente de quem estivesse no Ministério da Justiça ou até na presidência. Agora, diante de toda a turbulência política, da quantidade de pedidos de impeachment contra o presidente que foram apresentados, de todas as discussões que ocorreram, até pela participação dele em manifestações que pediam AI-5, que pediam o fechamento do Supremo, a gente viu o presidente se aproximando do chamado Centrão. Centrão que sempre foi a simbologia aí daquele toma lá da cá, que era a prática da antiga da política, que o presidente Bolsonaro, desde a época da campanha, rebatia, dizia que não ia acontecer. Você, como integrante da base dele, do PSL, como é que vê essa conversa agora, a negociação e mesmo a indicação de cargos? Veja bem, existe uma diferença entre o toma lá da cá anterior, dos governos anteriores, e desse
dessa discussão com o Centrão. Onde está a diferença básica, na minha opinião, e que eu gostaria de deixar claro aqui? Antigamente eram entregues ministérios inteiros, estatais inteiras, superintendências de Caixa Econômica, de Banco do Brasil, de Petrobras, etc., para partidos políticos. Hoje você vê todos os ministérios são técnicos e todas as estatais são muito técnicas. Tanto é que a gente nunca teve tanto lucro nas estatais como a gente viu no ano passado e tem visto nos últimos meses. Então, as cabeças dessas organizações, né, dos ministérios, das estatais, continuam sendo técnicas. Eventualmente, um cargo ou outro que pode ser preenchido através de uma indicação. Primeiro, ele é passado pela ABIN, ele é passado pela Polícia Federal, existe um filtro. Além disso, a gente tem hoje uma Controladoria Geral da União, uma Polícia Federal, ambos muito fortes, organismos muito fortes. Então, eventualmente, se uma pessoa colocada em organismos como esse cometerem atos ilícitos, eu tenho certeza absoluta que tanto a CGU quanto a Polícia Federal terão absoluta independência para poder investigar e não vão ser tolerados atos de corrupção. Acho que uma das coisas que o mercado sempre pediu e espera desse governo é que sejam aprovadas as reformas. São várias reformas tributária, administrativa, o próprio Pacto Federativo, tá, já no Senado. Enfim, todas essas reformas que vão ser e privatizações, né, que vão ser extremamente necessárias para que a gente possa sair dessa crise econômica que a pandemia nos gerou e que esse excesso de lockdown feito pelos governadores que querem ver eventualmente a economia ir para o buraco, já pensando nas eleições de 2022, a gente vai ter que sair disso. E para sair disso a gente vai precisar de saneamento básico, os 600 bilhões, né, na terceirização do saneamento básico. Tudo isso é dinheiro que vai precisar entrar e essas reformas serão extremamente necessárias. E a gente percebeu que, por mais que pessoas como eu, que lutavam para que tudo fosse, né, limpo, todas as pessoas fossem, que não tivesse talvez nenhuma indicação de cargo, mas a gente percebe que precisa compor. Mas essa composição, ela continua sendo técnica. Então, mesmo as indicações feitas por pessoas, eventualmente do Centrão, são pessoas que um cargo técnico e que estão verificadas para poderem estar lá. E depois de estarem lá, são monitoradas pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal. Agora, não serão tolerados atos de corrupção, Denise. Agora, deputada, não dava para compor com a própria base que o presidente ajudou a formar no Congresso, que é o partido do qual você ainda faz parte, que é o PSL. Houve um racha do PSL, até por uma tentativa de interferência, de mudança do titular, de quem era líder do partido. A situação de muitos deputados, como é o seu caso, também ficou mal resolvida, porque o presidente tentou formar um novo partido, a pandemia acabou complicando ainda mais essa situação. Não seria mais fácil aproveitar a base do PSL em vez de gerar tanta insatisfação que muita gente da base virou, entre aspas, inimigo do presidente? Denise, hoje eu tenho uma líder, né, do PSL, que na verdade a gente chama ela de líder da oposição, porque ela fala o tempo todo em impeachment, em deposição do presidente. Então, por exemplo, para eu poder votar, eu não olho mais a orientação do meu próprio partido, eu olho a orientação do governo para poder votar. Acabou sobrando uma base muito pequena desse PSL leal ao presidente Bolsonaro. Dentro desse chamado Centrão, a gente tem pessoas, por exemplo, como o capitão Derrite, que é do PP, que é extremamente ligado ao presidente Bolsonaro, o Evair, por exemplo, que também é do Centrão, mas que é uma pessoa que não faz parte desse tipo de conchavo. São pessoas, assim, quando a gente fala de Centrão, a gente generaliza, sabe, Denise? E tem pessoas ali dentro, como eu acabei de citar, o capitão Derrite do PP, que é um dos partidos mais envolvidos nos esquemas de corrupção passados, e que é uma pessoa sensacional, tem votado sempre com o Bolsonaro, é uma pessoa correta e que merece, de repente, fazer composição com o governo. Então, acho que o governo está procurando fazer composição tanto com essas pessoas, quanto com pessoas chaves que trazem para o governo votos. A gente precisa de número de votos. Então,
infelizmente, o Brasil votou, né, nessas pessoas. Então, são as pessoas que hoje decidem o futuro do Brasil. Assim, um pouco controverso falar, mas a gente não consegue passar as reformas com 30, 40, 50 votos dessas pessoas. E veja só, Denise, que interessante. Eu não tenho nenhum cargo no governo. Então, eu voto no presidente e nas coisas, enfim, nos projetos do presidente por convicção. Não preciso de nenhum voto, de nenhum cargo para isso. Então, a base mesmo do presidente, ela é muito sólida. A gente precisa trazer gente para a gente que tem votado com o governo, que eventualmente possam compor com o governo e que, como eu te falei, serão monitorados. Pessoas que estão indo para esses cargos no FNDE, etc., são cargos técnicos indicados por alguns políticos, que isso é natural na política, mas diferente dos governos anteriores, essas pessoas vão sofrer sanções se tentarem transformar aquilo num cabide de emprego e de desvio de dinheiro. Agora, o governo conseguiu a aprovação de matérias importantes e polêmicas, como foi a reforma da Previdência, MP de Liberdade Econômica. A agenda estava caminhando, mesmo com o apoio do PSL, não? Passaram realmente matérias importantes, mas a gente estava num momento político diferente, em que todos estavam ali dentro do plenário. Existia uma pressão muito grande em cima de deputados, pressão política normal, assim como foi na época do impeachment, né? A gente começou o impeachment lá atrás com pouquíssimos votos, a gente só conseguiu evoluir nesses votos do impeachment com pressão popular. Então, muitas das coisas passaram por pressão popular e outras, eu acho que começaram a passar porque começou a haver realmente um diálogo, uma formação de uma base. Mas eu estou muito convicta de que o combate à corrupção não vai deixar de ser uma prioridade nesse governo. Agora, essa reversão da posição, proximidade com o Centrão, não embute também a preocupação do presidente em que avance algum processo de impeachment, alguma investigação mais séria, até com base no que Sérgio Moro acabou denunciando? Tem essa preocupação presente, não tem? Denise, sempre existe uma preocupação de impeachment porque a gente tem uma oposição muito forte, mas a preocupação não advém de coisas equivocadas ou eventuais crimes que o presidente tenha cometido. Eu sou uma das deputadas que costumo dizer que coloca minha mão no fogo pelo presidente pela sua honestidade. Agora, eu sei que o presidente não vai cometer crimes, né? Até porque que levou, por exemplo, a Dilma a pedalar, não foi só uma questão fiscal, foi uma questão de esconder a verdade, né, através dos empréstimos dos bancos, etc. Hoje não, hoje a gente tem pessoas sérias nessas instituições, né, presidente do Banco do Brasil, presidente da Caixa Econômica, presidente do Banco Central, são pessoas muito sérias, presidente da Petrobras. Então, são pessoas realmente técnicas. Eu não acredito que o impeachment do presidente possa advir de algo nesse sentido, de algum crime. Agora, é claro que perseguição política sempre é possível e se o que apostam os governadores são em dois pontos, né? Que o governo, uma ala dos governadores, eu acho que aposta naquela coisa vamos começar a minar o governo Bolsonaro, né? Inclusive o PT aposta muito nisso, até 2022, chegar lá na frente e a gente conseguir derrubá-lo nas eleições de 2022. Outros governadores não, apostam que possam minar a economia de tamanha forma, de tamanha maneira, que vinha trazer a população contra o presidente. Bom, já chegamos ao final. Eu conversei aqui com Carla Zambelli, que é deputada federal pelo PSL de São Paulo. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço, Denise. Vocês.